Será que é possível limpar o nome sem quitar a dívida? Inicialmente a resposta é sim, mas fique conosco até o final desse vídeo para você compreender como isso funciona, porque existem muitas questões dentro desse assunto. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Você está no canal Conversa Legal, o espaço em que tratamos de assuntos diversos, sempre analisados do ponto de vista jurídico. Porque lembre-se, quem sabe o seu direito sabe mais. Eu tenho um conhecido que me procurou recentemente com uma situação interessante. Ele tem uma dívida de mais de 20 mil reais, ele vinha sendo cobrado dessa dívida e de repente ele recebeu uma ligação fazendo para ele uma proposta bem baixinha de menos de R$ 1.500. E ele ficou assustado, estranhou isso e perguntou: será que é um golpe? Será que tem alguma coisa errada? Como que uma dívida de mais de 20 mil reais pode chegar em menos de R$ 1.500? Uma proposta para quitação. E aí ele me procurou e conversamos a respeito. Para entender o que aconteceu nesse caso, eu preciso falar de um instituto chamado prescrição. É um nome diferente, prescrição, vulgarmente conhecido como caducar. E o que é isso, caducar? A prescrição no direito é um prazo que o credor tem. O credor é o dono do crédito. Pode ser um banco, pode ser uma empresa de cartão de crédito, uma financeira, uma loja varejista. Então é o prazo que esse credor tem para me cobrar através de meios coercitivos, através de coerção, através de métodos como protesto, negativação, inclusão no SPC, Serasa, acionamento de uma ação judicial. Então é um prazo em que o credor tem para tomar atitudes coercitivas contra o devedor. No direito existem vários tipos de prazos de prescrição. Nesse caso de cobrança, esse prazo é de 5 anos. Portanto, o credor ele tem o prazo de até 5 anos para tomar algum tipo de medida coercitiva contra o devedor. Então, no caso de dívida, a contar da data do vencimento da dívida, o credor tem 5 anos para tomar as medidas dele. Repito, quais sejam essas medidas? Inclusão do devedor no SPC, Serasa, negativação do nome, protesto ou mesmo entrar com uma ação judicial. Passado esse prazo de 5 anos, o credor não pode fazer mais nada disso. E o que ele pode fazer depois de 5 anos? Apenas tentar uma cobrança amigável, ligar para o devedor ou no máximo mandar uma carta. Porém, ocorre que, passados 5 anos, a dívida está prescrita e o devedor precisa ter o nome limpo novamente. Porém, a dívida ela não deixa de existir. A dívida não desaparece, ela continua existindo. A única diferença é que o credor não pode mais utilizar aqueles meios coercitivos contra o devedor. Mas repito, a dívida continua existindo. Então, após 5 anos, a contar da data de vencimento da dívida, o nome do devedor precisa estar limpo novamente. Porém, como eu já disse, a dívida continua existindo, embora o credor não possa mais te acionar através daqueles métodos coercitivos que eu falei. O máximo que ele vai poder fazer é te mandar carta ou continuar ligando para você. Inclusive, pessoal, mesmo após 5 anos da prescrição, mesmo após o devedor estar com o nome limpo, é comum que aquela empresa para a qual ele devia não queira mais lhe emprestar, não queira mais lhe conceder crédito. Por quê? Porque é o que eu disse, a dívida está prescrita, mas ela ainda existe. Então aquele credor, ele não é obrigado a conceder crédito para aquela pessoa que tem a dívida. Esses créditos passados 5 anos, uma vez prescritos, eles são conhecidos como créditos podres
ou quase perdidos. Por quê? Porque durante 5 anos o credor não conseguiu receber. Então aquilo para ele é praticamente perdido. Algumas empresas de cobrança, elas compram aquele crédito do credor, do banco, da financeira, da empresa de cartão de crédito, da loja varejista. Então algumas empresas compram aquele crédito do credor por um valor baixinho e tentam receber do devedor de alguma maneira. Então é comum a pessoa ter uma dívida com um banco e passado um tempo ela começar a receber ligação de uma outra empresa que não é aquele banco. Que empresa é essa? É a empresa que provavelmente comprou o crédito daquele credor. Pessoal, agora vão aqui 3 dicas muito importantes que só essas dicas já valem o seu like e a sua inscrição. Então faça a sua inscrição agora, se você ainda não é inscrito, deixe o seu like, porque eu tenho certeza que essas dicas vão te ajudar muito. Isso aqui no meu escritório, para eu passar essa informação eu cobro o valor de uma consulta. E aqui eu estou passando isso gratuitamente para vocês. Então faça a sua inscrição, deixa seu like, faça isso agora. Dica número 1. O credor, passados 5 anos, ele não pode manter aquela negativação que existia e nem pode fazer uma nova negativação. Então fique atento a isso. Se você é um devedor, tenha conhecimento de quando venceu a sua dívida, qual a origem dela, qual era o valor e fique atento, porque existem casos sim em que empresas credoras elas incluíram o nome da pessoa no SPC Serasa passados 5 anos, após 5 anos, ou mantiveram aquela negativação anterior. E muitas vezes o devedor nem sabe, porque ele deixou de lado, ele não tem mais o controle daquilo e o tempo está passando. E muitas vezes já se passou 5 anos e aquele apontamento ainda está lá. Então fique atento a isso, porque se o credor fizer isso, se ele te negativar após 5 anos, ou se ele mantiver aquela negativação referente àquela dívida, a mesma dívida, nesse caso você pode ingressar judicialmente com uma ação, pedindo a retirada do protesto e pedindo também uma indenização por dano moral. Você pode fazer. E você vai pensar, nossa Augusto, mas eu estou devendo e eu posso processar? Pode, nesse caso você pode fazer. Dica número 2. Antes de qualquer negativação, de qualquer protesto, o credor é obrigado a mandar para o devedor uma carta, uma notificação, um telegrama que seja informando que existe uma dívida, que a pessoa tem um prazo X para pagar de 48 horas ou de 5 dias e que caso ela não pague, ela será incluída nos órgãos de proteção ao crédito, SPC, Serasa, cartório. Então tem de haver um comunicado prévio ao devedor para que ele tenha ciência daquilo e que ele tenha chance de pagar se ele quiser. Isso já é um entendimento pacificado pelas nossas cortes superiores de justiça. Portanto, se por acaso você foi negativado, foi protestado, sem ter sido avisado por escrito, através de uma carta, de uma notificação, de um telegrama, se você não foi avisado, você pode ingressar também com uma ação pedindo uma indenização por danos morais, certo? É direito do devedor ser notificado, ser comunicado previamente antes de ter seu nome protestado. Então fique atento a isso. Dica número 3. Tome cuidado com acordos. Se você tem uma dívida e você recebeu a proposta de um acordo, de um parcelamento, só faça esse acordo se realmente você souber que você tem condição de honrar esse acordo, de pagar as parcelas. Não faça um acordo só por fazer. Tem gente que diz assim, vou fazer um acordo para eu ter o nome limpo agora e depois eu vejo se eu consigo pagar. Para eu ter o nome limpo temporariamente. Não faça isso. Quando você faz um acordo, é como se você estivesse renovando a dívida. Então é como se ali nascesse uma dívida nova, com novas condições de juros, de correção monetária, nova data de vencimento. De modo que se você deixar de pagar alguma daquelas parcelas,
A prescrição de 5 anos, ela conta dali para frente mais 5 anos. Então renovou tudo. Exemplo prático, vamos supor que eu tenho uma dívida já há 4 anos e meio. Então quanto tempo falta para ela caducar? 6 meses. 6 meses. E aí nesse momento eu decido fazer um acordo com o credor. Ele me liga, faz uma proposta e eu faço um acordo. Pago a primeira parcela do acordo, a segunda, e aí deixo de pagar. Quando eu deixo de pagar a terceira parcela, que seja, neste exemplo, então ali eu posso ter o meu nome protestado por mais 5 anos. Observou o detalhe? Eu tinha 6 meses para caducar a dívida. Agora eu vou ter mais 5 anos de protesto. Então no total eu vou ficar aí com quase 10 anos com o nome sujo. Percebeu o detalhe? Então tome cuidado com o acordo, só faça se realmente você estiver seguro de que você tem condição de honrar. Se você achar que não tem condição, se tiver na dúvida, não faça. E se a dívida estiver próximo de prescrever, próximo dos 5 anos, analise se vale a pena você pagar mesmo aquela dívida ou se é melhor você aguardar ela prescrever. Aguarda ela caducar sem pagar. E aí, se você quiser depois, se você quiser ter novo relacionamento com aquele credor, você pode procurá-lo depois para fazer um acordo. Certamente vai ser bem baixinho. E aí você me pergunta, nossa, mas se a dívida caducou, por que eu vou procurar aquele credor para fazer acordo? Porque é o que eu expliquei lá atrás. Muitas vezes aquele credor ele não vai querer mais te emprestar, manter crédito com você. Aí você diz, ele não quer, mas eu vou para um outro, eu acho um outro banco, uma outra financeira. Sim, mas às vezes você vai precisar daquele banco. Aquele que você ficou devendo, pode ser que você venha a precisar dele. Então, mesmo tendo caducado a dívida, você pode fazer uma oferta depois, uma proposta dentro da sua condição, que certamente aquela instituição vai aceitar negociar com você e zerar aquela pendência. E agora, voltando à pergunta inicial do nosso vídeo. É possível eu ter o meu nome limpo sem quitar a dívida que eu possuo? A resposta é sim, observado todos os detalhes e as informações que eu passei nesse vídeo. Então fique atento. Agora eu quero saber de você. Está com algum problema de dívidas? Está perto de caducar? Está perto de prescrever? Já teve alguma dívida que ficou negativada após 5 anos? Conta aqui para mim, coloca nos comentários. Eu terei prazer em ler a todos e responderei a todos. E se ainda ficou alguma outra dúvida, faça contato conosco. Aqui embaixo no descritivo do vídeo tem nossos canais de contato, meu, do nosso escritório. Fale conosco se você precisar. E se você chegou até o final desse vídeo, se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. Deixe seu like, ative o sino de notificação, pessoal, compartilhe com seus amigos e nos vemos no próximo vídeo. Até lá, um abraço, tchau!